Olá, pessoas maravilhosas! Vamos a mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a dependência emocional. Vamos se livrar dessa bendita? Mas para você se livrar dessa dependência emocional, primeiramente você vai ter que aprender a desapegar. E se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Nilza de Oliveira Finamor, sou uma sobrevivente do abuso emocional narcisista e eu fui a ovelha negra da família. E esse canal tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. Para você se livrar da codependência ou da dependência emocional, você vai ter que seguir uma longa jornada de autoconhecimento. E para isso você vai ter que aprender a desapegar, deixar ir embora, parar de controlar e deixar as coisas fluírem naturalmente. A pessoa que é codependente ou dependente emocional, você tem traços tóxicos que precisam ser curados. Porque você desenvolveu alguns mecanismos, algumas crenças limitantes para você sobreviver ao abuso. Então, uma pessoa empática, ela pode ser extremamente controladora, porque você tentava controlar o controlador. Você pode se tornar uma pessoa extremamente manipuladora, porque você tentava manipular o manipulador para não ser abusado. E muitas vezes, esse controle excessivo pode se mostrar no dia a dia em forma de preocupação com todo mundo. Você enfia o seu nariz nas situações de outras pessoas ao seu redor. Você quer solucionar o problema de todo mundo, quando é você que está precisando se solucionar. Olhar para você mesmo e ver que é você que precisa mudar isso em você. Porque você não consegue mudar o outro, você só consegue mudar a si mesmo, dessa percepção de si. Então, no dia a dia, esse controle excessivo pode ser mostrado como você se meter no problema das pessoas, querer ajudar as pessoas, quando na verdade você não está ajudando, você está controlando. E a forma mais fácil de você se livrar desse controle excessivo é você deixar ir. Cada um que carrega a sua cruz, porque você já tem a sua. Então, cada um que cuida da sua própria vida e você tem que focar só na sua própria vida. Deixa que os outros se virem com os problemas deles. E infelizmente, quando você está tentando se libertar dessa dependência emocional, o que é que acontece? Você vai ficar contato zero com pessoas narcisistas, você vai cortar laços com pessoas. E esse controle excessivo e essa manipulação pode piorar, porque você vai procurar algo ou alguém em quem você se agarrar. Porque como você estava condicionada a viver dando suprimento, a ficar se humilhando atrás dessas pessoas narcisistas, a todo dia mandar mensagem, a todo dia ter que falar com eles, quando você fica contato zero, isso vai ser desconfortável para você. E quando essas pessoas narcisistas que você cortou laços, ou até pessoas que não são narcisistas, não estiverem mais nesse lugar na sua vida, você vai levar esse comportamento para outras pessoas à sua volta, que não tem nada a ver com seus problemas, com as suas questões. Então você vai transferir isso para um vizinho, para uma pessoa que você fala sempre, para um parente, para alguém que te dê atenção e te dê ouvidos de alguma forma. Porque essas pessoas que você cortou laços já não estão mais ali. Então você vai querer se agarrar em alguém ou em alguma coisa, alguma situação. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ficar procurando problemas para você solucionar. Você vai ficar procurando pessoas com quem você falar todo santo dia, porque era isso que você fazia com as pessoas narcisistas. É um padrão de comportamento que você vai querer continuar seguindo com outras pessoas que não tem nada a ver com você, com o seu trauma. Então, você transfere aquilo que é seu para outras pessoas, porque você não está querendo desapegar desse padrão. E você seguindo esse padrão que você tinha com pessoas narcisistas, você pode irritar as pessoas, você pode ser invasivo com as pessoas, você pode sufocar as pessoas e fazer as pessoas se afastarem de você. Porque as pessoas que não têm nada a ver com as suas questões não são narcisistas. E elas não vão gostar desse teu comportamento que você tinha com as pessoas narcisistas. Ou essas pessoas não vão gostar da sua atitude, porque às vezes elas já se curaram dos seus próprios problemas, então elas vão pontuar esse comportamento em você. E você não vai gostar, você vai ficar ressentido ou magoado, você vai levar muito para o lado pessoal uma coisa que não tem nada a ver, que é seu. Porque o que é que a codependência ou a dependência emocional faz? Ela faz você não conseguir se enxergar sem o outro, sem uma determinada situação na sua vida. Você não consegue se desapegar e se desvencilhar dessas pessoas ou dessa situação. O que é que você pensa como dependente emocional ou codependente? Você pensa, se eu perder essa pessoa, se eu perder essa situação,
a minha vida não tem mais sentido, eu não quero mais viver, minha vida vai ficar chata, não tem mais graça. Por quê? O codependente ou dependente emocional, você pensa o quê? Se você não me disser quem eu sou, eu vou ficar perdido, porque eu não sei quem eu sou. O senso de identidade da pessoa codependente está conectada a uma outra pessoa. Você fica buscando essa validação do outro para dizer quem você é. E quando o outro projeta o lixo emocional dele, que é o que pessoas narcisistas fazem com você, você não gosta, você absorve aquilo e se torna um relacionamento tóxico, porque você vai entender que você não vale nada, que você não é ninguém, que você é inferior. Você absorve aquela projeção narcisista, que não é o que você é. Então é importante você se desvincular do outro para você encontrar a sua própria identidade. E você não consegue fazer isso dependendo de uma outra pessoa. Você tem que se isolar, você tem que se afastar. A pessoa empática, codependente, que absorve a projeção narcisista é porque você ainda não achou a sua identidade em Jesus Cristo. Você não sabe quem você é. Então, tudo que a pessoa narcisista diz que você é, você toma como verdade. Porque você está desconectado da sua essência. O trauma faz isso com a pessoa empática codependente. Então, você depende do que o outro diz que você é. Você acredita em tudo que as pessoas falam de você pelas suas costas. Você fica ofendido quando as pessoas te criticam e dizem coisas que você não é. Você quer tirar satisfação com as pessoas. Você fica o tempo todo querendo provar para todo mundo que você não é o que elas dizem que você é. Então, quando você não sabe quem você é, você vai ficar pé da vida com as difamações, com as acusações que uma pessoa narcisista faz, com as mentiras que as pessoas inventam a seu respeito. E para você deixar de ser um codependente, para você descobrir quem realmente você é, você vai ter que desapegar, você vai ter que se autoconhecer. Você vai ter que se isolar de todo mundo e você vai ter que se encontrar, você vai se reconectar de novo com a sua essência. E para isso você vai ter que abraçar a solidão. Provavelmente vai passar por algum luto, porque se você é dependente, você quer estar conectado ao objeto da sua dependência. Ou pode ser alguma situação também. Pode ser uma igreja, um vício por comprar, qualquer tipo de vício. Pode ser vício em pessoas, pai, mãe, esposo, filhos. E para começar esse processo de autoconhecimento, o que é que você pode fazer? Começar a dar pequenos passos, como se você não tivesse aquela pessoa ali, como se você não precisasse dela. Imagine que essa pessoa não estivesse ali mais na sua vida, que ela já tivesse morrido, por exemplo. Como que a sua vida deveria ser sem ela? Quais sonhos você deixou de realizar por causa dessa dependência e como você faria para realizá-los se você não tivesse esse objeto, pessoa, situação da sua dependência? Se essa pessoa não existisse mais, qual seria o seu comportamento? Qual seria a sua conduta na vida? Como você iria se enxergar sem essa pessoa dizendo quem você é? E mesmo que você não esteja preparado ainda, comece a agir como se você tivesse. Então, não espere o momento certo, não espere você estar preparado. Comece a agir desde já. Comece a dar pequenos passos. Imagine que essa pessoa não está mais ali para você se agarrar. Então, faça movimentos de que você se coloque em situações que você comece a fazer coisas por você, que você esperava que essa pessoa fizesse. Imagine que só você existe e que é você que tem que fazer por você o que você espera que o outro faça. Porque uma coisa que acontece muito com o codependente é ele não quer se enxergar, ele não quer tomar uma atitude de mudança. Então, o que é que você tenta fazer? Você tenta mudar o outro. Você começa a querer que o outro mude para você, porque aí você não precisa fazer nada, né? Você não precisa se enxergar, ver onde estão os seus defeitos, aquilo que precisa ser mudado. Você não precisa dar um basta no desrespeito do outro. Você não quer tomar uma atitude de mudança por você. Aí você fica tentando o tempo todo mudar o outro. E assim você fica tentando mudar a pessoa narcisista que não consegue mudar. Ela não vai mudar por você. É você que tem que mudar e dar um basta nela. Comece a dar para você aquilo que você espera que o outro te dê, que é amor, aceitação, validação, respeito, porque essas expectativas que você espera do outro são suas. Então é você que tem que começar por você primeiro, antes do outro fazer isso por você. E se você não tem amor próprio,
você não se valoriza, se você não tem autorrespeito, se você não se aceita, o outro não vai fazer isso. Como que você espera que o outro faça isso por você se nem você faz isso por você? Como você espera que o outro te ame se você nem sequer tem amor próprio por você mesmo? Como você espera que o outro te respeite se você não tem autorrespeito? Porque se você tivesse, você não tolerava desrespeito alheio. Então a mudança que você quer que aconteça começa por você. Porque o outro está confortável sendo do jeito que é. As coisas não mudam às vezes. Somos nós que mudamos a percepção de nós mesmos e do mundo. Então tudo vai mudar, mesmo que elas permaneçam iguais. Só que o seu mundo interior mudou, as suas próprias percepções mudam, então você vai enxergar tudo com uma nova visão. Para você se livrar da codependência, né, ou da dependência emocional, você vai ter que abrir mão de pessoas, de situações que você sabe que você não é bem-vindo. Porque as pessoas às vezes têm certos comportamentos com a gente justamente para você desapegar delas. E um fato verídico sobre isso é o comportamento de pessoas narcisistas, né? Eles te tratam como lixo, já para quê? Para você enxergar o seu valor e meter o pé dali. Mas não, o que é que você faz? Você fica ali, se sacrificando, dando o seu melhor, sendo que você nunca vai ser valorizado por essa pessoa. Você sempre vai ser humilhado, essa pessoa sempre vai te explorar, ela nunca vai reconhecer nada do que você faz, vai viver te criticando e colocando na lama. Às vezes as pessoas te tratam mal por uma razão específica, para você entender que ali não é o seu lugar. As pessoas te tratam de uma forma, às vezes, para você parar, às vezes, de controlar e desapegar delas. Se as pessoas não te convidam para certos lugares e você sabe que você não é bem-vindo ali, é para você perceber que essas pessoas não são para você, que ali não é o teu meio. Então você tem que começar a ter mais consciência sobre essas coisas que acontecem no seu dia a dia, que você deixa passar despercebido por uma carência, por uma falta que é sua, que você tem que se preencher de você mesmo. E não ficar só esperando que o outro faça isso por você. Porque aí você fica na sua zona de conforto e não quer fazer nenhum trabalho interno também. Então, para sair da codependência ou da dependência emocional, você vai ter que encarar a realidade, nua e crua, doa o quanto te doer. Você vai ter que se enxergar, ver quais são os comportamentos tóxicos que você tem que mudar. Você vai ter que sair dessa prisão mental, porque às vezes você fica com pensamentos repetitivos e circulares. Você fica se vitimizando, achando, porque só acontece comigo, porque só atraio pessoas narcisistas, porque tudo de ruim só acontece comigo. Poxa, eu não acredito que essa pessoa fez isso comigo. Você fica nesse pensamento vitimista, e acredite, eu sei do que estou falando, porque eu já estive nesse lugar, eu era assim. Então, você vai ter que tomar pequenos passos no seu dia a dia para você ser um indivíduo autônomo e não dependente mais. Você vai ter que se treinar para você honrar a sua dignidade, para você se autorrespeitar. E honrar isso e fazer isso por você é um ato de amor próprio. E você, nesse processo, vai ter que enxergar a realidade, constatar que você nunca foi amado, constatar que você nunca teve família, que você nunca foi amado por pessoas que você achava que você era. Você vai ter que constatar que você é usado. Você vai ter que constatar que você é explorado, que as pessoas não te valorizam. E isso é doloroso. E você vai constatar que você não é bem-vindo em lugar nenhum, nem no seu meio familiar. Isso está te ensinando o quê? Eu vou me vitimizar? Não. Eu vou ser mais seletivo. Eu vou aprender a me honrar, a pegar minha dignidade e ir embora. Então, o codependente, ele tem que parar de se vitimizar e pensar o quê? Essa situação ruim está me acontecendo para quê? Para me ensinar algo. O que é que eu tenho que aprender com isso? Então, você vai ter que se priorizar mais e se olhar mais, enxergar dentro de você. Você vai ter que lidar com vários sentimentos que você ficou evitando lidar a sua vida inteira. Se as pessoas te excluem ou te rejeitam, o que é que está te ensinando? Eu vou ter que aprender a lidar com o sentimento de rejeição. Isso não quer dizer que eu não seja bom o suficiente, que eu não mereça ser amado. Mas antes que o outro faça isso, eu tenho que aprender a me autorrespeitar, a me amar e a me valorizar. Porque eu não preciso que o outro faça isso. Eu me preencho de mim mesmo. Outro passo importante para você não ter recaída e voltar a se reconectar com pessoas tóxicas que te fazem mal é você aprender a lidar com a abstinência dessas pessoas.
ou dessas situações que você é apegado. E como é que você vai fazer isso? Ocupando a sua mente, fazendo coisas que te relaxem. Preencha o seu tempo com você mesmo, para preencher o lugar que aquela pessoa ocupava. Quando você se der conta que aquela pessoa não está mais ali, o desespero vai bater na sua porta. E para você não ter recaída, você tem que se fortalecer, cuidar do seu espírito, focar em coisas que te preencham, que te tragam alegria. Então, a falta do objeto do seu apego vai te causar um certo sofrimento, obviamente. Só que é um sofrimento que é necessário você passar. Você vai ter que enfrentar a si mesmo, enfrentar esse próprio desconforto. Você vai ter que suportar a falta do outro para você poder se achar. E para isso você vai ter que cuidar do seu espírito, né? Você vai ter que fortalecer a sua fé, se apegar a Deus, para você desapegar do ser humano. Então você vai ficar em uma batalha com o seu próprio ego, porque toda a sua força você colocava em quem? No ser humano, em uma pessoa. Você se rendia aos seus prazeres da carne. Então você vai ter que renunciar a você mesmo. E acredite, não vai ser tarefa fácil, mas não é impossível. Você tem que parar também de colocar dificuldade em tudo e saber que pior do que qualquer coisa é você ser dependente de pessoas. Então você vai ter que cuidar de você mesmo, para você desapegar de pessoas, de situações e você se apegar a Deus e depender só dele. E aprender a ficar sozinho é o remédio da sua dependência emocional. É onde você vai fortalecer o seu espírito, é onde você se acha. Então, o que você mais evita é o que você vai ter que enfrentar, que é ficar sem pessoas, se afastar de pessoas, cortar contato com pessoas, resistir ao desejo de procurar pessoas e se reconectar com pessoas que não servem para você. Você vai ter que ficar sozinho, vai se isolar, você vai ter que fazer isso se você quiser se livrar da dependência emocional. Só assim você deixa de ser um indivíduo dependente para ser um indivíduo autônomo, um indivíduo que tem sua própria individualidade, o seu próprio pensar, a sua própria atitude, o seu próprio querer. É assim que você vai se autoconhecer e desenvolver o seu próprio sistema de crenças e desmistificar crenças limitantes que você tem. E tudo isso você só consegue se distanciando e se desvinculando do objeto da sua dependência. Porque não tendo mais ninguém e nada para você se agarrar, finalmente você se volta para Deus, que era o que você já devia ter feito há muito tempo. E até porque você vai perceber que Deus é a única solução para o teu problema, é só Ele que te resta. Porque as pessoas tóxicas ou as pessoas à sua volta vão começar a se distanciar de você, vão começar a ter certos comportamentos já para te forçar a entrar no casulo e se enxergar. E a dependência emocional, a codependência, ela se dá de diversas formas. Então, você é um dependente quando você está dentro de um relacionamento que você não consegue sair, ou você não tem coragem de terminar com essa pessoa e dar um basta nessa relação sem futuro e fútil. Você é um dependente emocional quando você está em um relacionamento com uma pessoa narcisista ou não narcisista, onde você se anula, onde você se cala, onde você não deixa a sua potência como ser humano ser aflorada, onde você não tem o poder de se expressar livremente, onde você se anula completamente em prol do outro. Você é um dependente quando você se desconecta de uma pessoa, mas não se desconecta emocionalmente. Você fica nesse termina e volta 1 milhão de vezes. E você não consegue seguir com a sua própria vida porque você fica obcecado com o outro. Você fica vigiando o outro. Você fica querendo saber o que o outro está fazendo. Então você termina um relacionamento com essa pessoa, mas você não consegue se desvincular emocionalmente. Você fica perseguindo o outro. E quando você toma essa atitude de mudança, de não querer mais ser um dependente, isso não quer dizer que você nunca mais vai ter que olhar na cara dessas pessoas ou não vai ter que lidar mais com elas. Mas você precisa aprender a criar uma forma saudável de ter que lidar com isso. De lidar com essas pessoas de uma outra forma, de uma forma que isso não te atinja mais, que você não absorva mais projeção e que todas as triangulações e difamações e o que as pessoas pensam de você não te afete mais, onde você não se importa mais com críticas. E você consegue fazer isso quando você começa a se autoconhecer e você passa a ter mais
controle emocional e inteligência também. Porque tendo mais inteligência emocional e mais racionalidade, você deixa de ser uma pessoa emocionada. Você deixa de ter gatilhos a serem disparados pelo outro. E você passa a se perceber como uma pessoa capaz, como uma pessoa importante, como uma pessoa de valor, que merece ser amada. E isso começa por você se vendo dessa forma. E tomando essas próprias atitudes por você e se dando tudo isso que você espera que o outro faça. E nesse caminho de autoconhecimento, você vai perceber que a forma como o outro te enxergava e fazia você se perceber eram apenas projeções narcísicas. Tudo que as pessoas falavam de você e diziam que você era, elas estavam fazendo uma projeção, elas estavam falando delas próprias. Então, se você tem dificuldade em se organizar, comece fazendo uma lista das coisas que você tem mais dificuldade. E você vai ter que praticar fazer isso. Toma uma atitude. Por exemplo, se você tem dificuldade em cortar pessoas da sua vida, comece cortando. Se você tem dificuldade em se impor, comece a impor limites. O que é que você deveria ter feito e você não fez por causa da opinião alheia, que você gostaria de ter feito? Agora comece a fazer. Outra coisa que você vai ter que perceber, o que são crenças reais e o que são crenças irreais, que elas não existem, elas foram colocadas na sua mente. E você passou a acreditar nessas mentiras, sendo que elas não são verdades. Tipo, eu não me sinto capaz, eu não mereço isso, eu não tenho valor. Essas crenças são crenças irreais. Elas foram colocadas aí, você acreditou nessas mentiras. Então você tem que calar essas vozes negativas que vão vir na sua cabeça, porque elas não são suas. Elas estão aí somente para te paralisar e você não tomar uma atitude. Então, por exemplo, se tua mãe dizia que você era um infeliz ou ingrata, que você não merece ter sucesso na vida e ser feliz. Entenda que essa voz era dela, não é sua. Então, esses pensamentos negativos, essas vozes vão vir na tua cabeça somente para te sabotar e você tem que silenciar elas. E quando isso vier na sua cabeça, você diz: não, eu não sou assim, eu mereço ser feliz, eu sou merecedora do melhor da vida, eu mereço ser amada, eu sou uma pessoa valiosa no mundo, eu sou um diamante. Comece a trocar essas vozes negativas por afirmações positivas. E comece a fazer técnicas de enfrentamento. Por exemplo, se você não gosta de ir para o cinema sozinho, comece aí. Se você tem pavor a ficar em casa sozinho e escutar a sua voz interior e os seus próprios pensamentos, você vai ter que fazer isso. Então, você vai ter que se esforçar por você, para você mesmo, né? Coisas que você esperava que o outro estivesse ali, que o outro fizesse, você vai ter que fazer só. Se você espera a validação do outro, que o outro te ama, comece a trabalhar o amor próprio, comece a fazer coisas por você, a se cuidar, a preencher o seu tempo com você, que você esperava que o outro estivesse ali para estar com você. Porque o outro não te deve nada e você não deve nada a ninguém. A nossa responsabilidade pelas nossas atitudes, pela nossa vida é somente nossa. E o outro é a mesma coisa. O outro é o outro e você é você. Comece da sua limitação, mais fácil para mais difícil. Corra atrás daquele sonho que disseram que você era incapaz de conseguir. Faça coisas que vá aumentando sua autoestima, sua autoconfiança. Veja o quanto você é capaz de realizar certas coisas. Veja que você merece ser amado por você mesmo. Se nutra, se exercite, se eduque, até que o outro não te faça mais falta. E trabalhe duro na sua autoeficácia. E comece a questionar tudo também, tá? Se pergunte, eu realmente preciso do outro? Ou eu me acostumei a depender do outro? E me acostumar a depender do outro é a minha zona de conforto? Porque aí eu não precisaria fazer nada, nenhum trabalho interno, nem me perceber. E assim eu esperava que o outro fizesse tudo isso por mim, sendo que é impossível o outro fazer um trabalho interno que eu tenho que fazer. O trabalho interno que o outro tem que fazer é responsabilidade dele. Se ele não fizer, é problema dele também. Então, o seu trabalho interno é de responsabilidade sua e ter o controle sobre a sua própria vida também. Se pergunte, o que é que me faz ficar apegado nessa pessoa, nessa situação? É o medo? É a insegurança? Por que eu não consigo me desvincular dessa pessoa? Comece a reconhecer as suas emoções. O que é que você sente quando você pensa que essa pessoa não possa estar ali para você?
Isso tudo fará com que você questione as suas próprias crenças, que vão fazer você mudar de comportamento, mudar de padrão de pensamento. E assim você constrói a sua própria vida, a sua própria liberdade e sai dessa prisão mental.